Então a gente começa entendendo o que é uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ou também como a gente conhece como IA, é um campo da computação que a gente dedica a uma máquina tentar simular o conhecimento humano. E isso envolve tarefas como raciocínio, percepção, aprendizado e tomada de decisões que uma inteligência artificial pode fazer. A inteligência artificial vem crescendo muito e inicialmente com a popularidade do ChatGPT, surgiu outras tecnologias como tecnologias para geração de imagens e em direção a essa a gente vai caminhar para entender mais do que uma IA é, antes de tudo, para depois a gente avançar o nosso curso. Então, dentro da IA, a gente tem várias sub-áreas. A gente tem aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, a gente tem redes neurais artificiais e também a gente tem um Deep Learning, ou também chamado de aprendizado profundo. Essa última é a base dos modelos que geram imagem a partir de texto. A gente vai entender mais na frente do porquê que normalmente geradores de imagem, como Stable Diffusion, utiliza do Deep Learning para a geração de imagens e matrizes computacionais. E prosseguindo, a gente tem que entender, né, como que é uma imagem digital. Porque em outros tempos nós tínhamos a imagem, vinha no papel filme, tinha que passar pelo processo de ser revelado. Só que hoje a gente tem a imagem digitalizada. Hoje a necessidade do papel e dos filmes diminuíram muito e a gente usa muito da imagem digital. A imagem digital ela é basicamente composta por milhares de pontos minúsculos que são chamados de pixels. O nosso computador ele interpreta dessa forma. E cada pixel contém uma cor, ele vai conter uma cor, uma posição e uma intensidade. O pixel contém tudo isso e a junção deles, a união deles gera a imagem que a gente vê nos nossos celulares, nos nossos computadores. E, obviamente, fundamental para a evolução da tecnologia ao longo da história. Só que essas imagens podem ser alteradas por algoritmos, tantos algoritmos como filtros, né, que a gente tem filtros que são muito usados no Instagram, no Photoshop, em variadas ferramentas de edição de vídeos e de imagens, muitos algoritmos que são capazes de manipular, né, esses pixels ou essas matrizes para recriar padrões visuais e também reconhecer certos padrões visuais com a chegada da inteligência artificial. Então, como que a gente entende que a IA gera imagens? O avanço da IA, ela possibilitou o surgimento de novos modelos. Modelos que a gente chama são as formas que a IA ela funciona, os parâmetros que ela tem, os datasets que ela tem. A gente costuma chamar isso de modelos. A geração dessas imagens dentro dessas inteligências artificiais, elas evoluíram ao ponto da IA criar imagens a partir do zero. Hoje em dia, as inteligências artificiais criam imagens a partir do zero, sem parâmetro nenhum. A gente tem grandes destaques como as redes generativas adversárias e uma das mais importantes, que é o que nós vamos trabalhar nesse curso, que é os modelos de difusão, ou também conhecido, né, como o Stable Diffusion. A gente vai ter muitas aulas sobre isso no curso para entender como que funciona o Stable Diffusion e se aprofundar nessa questão dos modelos de IA. Porque é muito importante que a gente conheça essa tecnologia, porque ela é essencial, até mesmo aos dias de hoje, enquanto esse vídeo está sendo gravado, para que o avanço da IA se torne cada vez exponencial e mais evoluído. Bom, as redes generativas adversárias a gente também conhece de GAN. Os GANs funcionam como duas redes neurais e elas competem entre si. Um tenta gerar a imagem e outro tenta identificar quais são as imagens falsas. Então a gente tem dois processos assíncronos acontecendo com esse tipo de rede. Dessa forma, essa competição que acontece, ela melhora a qualidade da imagem.
Porque a IA funciona numa probabilidade de acertos. Quando uma falha, a outra rede identifica. E nisso ela vai gerar uma outra imagem. Caso a imagem esteja falha ainda, ela vai ser identificada e vai ser gerada uma terceira imagem. Isso faz com que nós possamos encontrar imagens mais consistentes com o tempo e a gente também possa melhorar a probabilidade, a estatística, né, que acontece por trás dos panos da IA. Dessa forma, de outra forma, os modelos de difusão eles usam uma abordagem mais interessante para o nosso contexto, que eles partem da imagem com ruído totalmente aleatório, um ruído, eles começam com um formato de pixels totalmente aleatório e dali eles limpam essa imagem até surgir uma criação coerente com a descrição que a gente tem no prompt. Então é como se no Stable Diffusion nós tivéssemos um quadro, e esse quadro ele estivesse já desenhado, só que uma pintura amorfa, uma pintura sem sentido, que a gente não encontra. E quando a gente usa o Stable Diffusion, ele basicamente, a gente dá a descrição do que a gente deseja e usando esse método ele vai começar a limpar a imagem, recortar a imagem até que seja formada alguma coisa que seja parecido com o parâmetro encontrado. E, bom, seguindo nesse ritmo, a gente vai caminhando até entender o que é um WebUI. Aí, alguns podem se perguntar assistindo o vídeo, né, porque eu não citei o WebUI no início. Falei da inteligência artificial e do processamento de imagens. O WebUI, eu vou explicar porque nós usaremos uma ferramenta que funciona como ele, que é o WebUI Automatic 1111. Essa ferramenta ela é uma ferramenta que vai ser instrumento de estudo ao longo do curso. E, como o nome diz, ela é um WebUI. O WebUI ela é uma interface para um usuário baseado em web. Aos termos gerais, a gente entende que isso serve para o usuário conseguir utilizar alguma ferramenta de alta complexidade. Essa alta complexidade pode ser uma inteligência artificial, você ter que mexer com redes neurais, treinamentos de inteligência artificial, bibliotecas complicadas como PyTorch, ou até mesmo utilizar de linguagens baseadas em GPU como o CUDA. Quando você tem um WebUI, ele faz com que esse processo seja mais agradável aos usuários que não compreendem muito bem a área da computação e outras coisas na área da tecnologia. No contexto da IA que a gente tem, o WebUI vai servir como um ponto que nós temos entre o usuário e o modelo de geração de imagens. Como eu disse, isso vai servir para aproximar bastante os dois usuários. No caso, o usuário e a máquina, né? Não os dois usuários. E nesse caminho a gente chega, né, ao que nós conhecemos como o WebUI do Automatic, que foi um dos projetos mais conhecidos que nós tivemos nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, com o avanço da IA nessa década. E qual que é o diferencial dele? Ele roda localmente no seu computador. Você não vai precisar rodar ele, ter necessidade de internet, você não vai ser limitado a políticas de empresas e a formas de pagamento que você encontra em quase todas as IAs que tem por aí, mas é um preço caro, porque ela roda localmente. Então, existe uma necessidade de você ter uma máquina mais potente, uma máquina melhor, para você conseguir fazer essa ferramenta funcionar. Ela é muito interessante porque ela usa o modelo Stable Diffusion como base e, junto disso, ela gera imagens a partir de textos, ela modifica imagens existentes, ela controla detalhados parâmetros e ela também tem extensões muito poderosas, que inclusive muitos artistas e muitos editores e designers usam não para fazer ela gerar do zero, mas para refinar o seu trabalho. É por isso que essa ferramenta foi escolhida. Ela foi escolhida mais, eu diria, pelo impacto que ela teve
na comunidade em geral e até para o público comum. E eu diria que é uma ferramenta muito interessante para que você consiga entender como que funciona essa inteligência por trás dos panos. Como que funciona toda esse assunto que nós temos a respeito das imagens e a respeito, né, da segurança, das limitações ou não limitações que nós encontramos com o IA. E pode ser esclarecedor para muitos entender esse tipo de funcionamento e como são as tecnologias e os processos que acontecem por trás desses mecanismos todos que nós vemos por aí, mas que o conhecimento a respeito disso é muito pouco. Nós só temos conhecimento àquilo que nos é dado e normalmente quando vamos acessar esse tipo de coisa só temos acesso a um prompt sem muitas informações e a ferramentas muito vagas. E é utilizando essa ferramenta que nós vamos destrinchar o funcionamento dela e também gerar imagens, ensinar a gerar muitas imagens e explicar conceitos interessantes a respeito disso. E bom, prosseguindo, a gente entende que o Automatic, né, que nós vamos usar, ele não sofre de limitações. O usuário tem controle total sobre ele, sobre o processo criativo, e a performance, embora seja necessária, né, uma máquina mais efetiva para o funcionamento dela, ela não é tão grande quanto em outras ferramentas que nós encontramos no mercado afora. Mas um outro benefício também que nós temos é a interface amigável da tecnologia e também a gente pode ver no próximo capítulo as ferramentas mais utilizadas para a geração de imagens, fugindo mais dessa coisa técnica da ferramenta. Então eu espero vocês no próximo vídeo e obrigado. Olá, esse é o nosso segundo vídeo do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Imagem. E, bom, o primeiro capítulo foi introdução, né? E agora a gente começa a entender, primeiramente de forma teórica, como que funciona a inteligência artificial por trás do WebUI Automatic. E, bom, a gente começa com alguns processos clássicos. No vídeo passado eu dei uma breve explicada, bem resumido, sobre como é uma IA, como ela funciona e como ela simula um pensamento humano. Bom, a gente começa destrinchando a IA. Como funciona a IA que nós conhecemos hoje? Aí eu vou usar o Automatic de exemplo. Bom, a IA nós temos ela funcionando de uma forma de que ela tem um sistema, uma caixa. Ela é completamente organizada dentro dela. Ela tem processos e métodos, existe todo um ecossistema para o funcionamento de uma IA. Ela não é um algoritmo pronto que roda ali, ela também não é só um banco de dados, ela não é só um processo cheio de requisições, ela é uma estrutura complexa, que a gente chama como um ecossistema. E bom, no caso do WebUI, a gente primeiro encontra o coração do WebUI. Bom, o WebUI ele foi construído em Python. Também foi usado o Stable Diffusion nele. Usado o Stable Diffusion nele. E desses foram usados muitos modelos. A gente também tem a CUDA. É uma linguagem da programação assíncrona, que a gente chama, né? Programação assíncrona que usa a GPU em vez da CPU, como normalmente é o comum, né? É usada a CPU, mas a gente tem a CUDA, que é uma linguagem importantíssima para a otimização desses processos de inteligência artificial, criada pela NVIDIA, né? Como sabemos. E, além disso, nós temos algumas bibliotecas muito famosas do Python. Nós temos o PyTorch,
foi criado pelo Facebook, no caso criado pela Meta, né? Mantido pela Meta até hoje. A gente também encontra bibliotecas responsáveis pela criação da interface visual do WebUI. A gente tem o Gradio. A gente também tem o Fast API. Nós temos também essas 3 tecnologias que são derivadas do Python. 3 bibliotecas, né? No qual 2 são responsáveis pelo funcionamento da interface visual, e o PyTorch está ali presente no back-end, ou seja, no coração da inteligência artificial, que gira em torno, né, da tecnologia do Python. Bom, voltando para o início aqui, a gente entende as tecnologias que a gente tem ao redor da inteligência artificial. A gente prossegue para entender, né, como que a gente tem todas essas coisas unidas e essas coisas juntas conseguem nos entregar uma imagem, uma edição e, bom, as coisas evoluíram tão rápido que até fica difícil de explicar muitas vezes. Mas, bom, o código ele gira em torno de scripts. Você tem funções que vão chamar umas às outras e elas vão executar os modelos. A gente vai entender o que são modelos. Elas vão chamar os modelos, gerenciar as memórias e chamar os checkpoints, que nós entendemos como checkpoints. Eu vou explicar também posteriormente. E processar o prompt, que é o que a gente se importa, né? A gente quer saber do prompt. A gente quer digitar alguma coisa e receber o resultado mais próximo do que a gente imaginou. É uma barreira que a inteligência artificial ela luta para passar, porque a gente quer receber o resultado mais próximo do que nós imaginamos. E até lá nós temos uma série de barreiras, desde até nossa abstração, nossa consciência, até mesmo o entendimento da máquina por meio de caracteres. Então, bom, a gente tem todo esse processamento ao redor do automático. E, bom, o funcionamento da coisa gira em torno dessas tecnologias. Mas existem detalhes muito importantes a respeito dessas tecnologias que devem ser abordados. E a gente começa pelo Stable Diffusion. Bom, o que é o Stable Diffusion? Bom, o Stable Diffusion é o modelo principal carregado por esse sistema. Ele fica salvo como um checkpoint ou como um safe sensor. Safe tensor, na verdade, né? Fica salvo como um arquivo desse tipo aqui. Um safe tensor é uma versão mais segura, né, que a gente tem de um conjunto de parâmetros. Esses arquivos eles contêm uma rede neural treinada. O que é uma rede neural? É uma organização completa de informações que nós temos e caminhos que a IA deve prosseguir dentro dessa rede para chegar a um resultado esperado. Então, quando a gente vai gerar uma imagem, a gente sempre entra em contato com um modelo ou um model. No caso aqui a gente vai tratar do Stable Diffusion, mas tem vários models por aí. O Stable Diffusion ele é tratado nesse curso porque ele é gratuito. A maioria dos modelos você encontra de forma gratuita, sem a necessidade de pagar. Você pode testar depois na sua casa. E, bom, existe uma importância muito grande ao se tratar de modelos, porque são esses modelos que definem se a sua tecnologia vai ser eficiente ou não. Se você vai conseguir um resultado esperado ou não em qualquer campo da inteligência artificial. Então, esse modelo é um conjunto de parâmetros que nós encontramos dentro de uma rede neural. A gente consegue formar essa rede e, por meio dela, nós vamos ter um conjunto de scripts que vão executá-la. E assim a gente já tem um protótipo, um esquema
de uma inteligência artificial, né? Que ela vai conseguir, ela vai buscar um resultado esperado perto do que o prompt deseja. Só que para isso funcionar, ela já deve ter algo pré-treinado. Bom, a gente tem algumas versões populares, como o Realistic Vision e o Dream Shaper. A gente também tem uns também muito populares, que são os modelos de anime, geradores de anime. Muitas pessoas usam por aí. E esses modelos são lidos com a biblioteca que a gente citou aqui em cima, do PyTorch. O PyTorch que vai rodar esses modelos, esses Safe Tensor, e eles vão ser carregados na GPU, com a CUDA. Então perceba, é todo um esquema muito bem planejado, muito bem interligado entre essas tecnologias, porque a otimização é uma coisa muito prezada nesse campo de inteligência artificial. A gente precisa ter uma velocidade muito rápida para lidar com isso e é muito importante ter isso em mente. Bom, a gente entendeu mais ou menos como funciona o Stable Diffusion e a gente pode entender mais como funciona o PyTorch. O que é o PyTorch? O PyTorch é uma biblioteca do Python. Ele foi criado pelo Meta, não faz muito tempo, e ele foi extremamente importante em toda a área da inteligência artificial, porque o Python ele já é uma linguagem que é mais usada, né, a linguagem mais famosa para lidar com esse assunto. Bom, dela foi criado o PyTorch, que é uma biblioteca de Deep Learning, e elas são responsáveis por ler as redes neurais que nós temos. Ela é capaz de ler todas essas camadas das nossas redes neurais e pode ser executada na CPU ou na GPU. Nesse caso, nós vamos aprender isso na GPU. Dessa forma, a gente tem um desempenho melhor a respeito disso. E, para ficar de exemplo, quando a NVIDIA ainda não tinha desenvolvido muito bem o sistema CUDA, a linguagem CUDA, para ela funcionar na camada da GPU, todos os softwares e as linguagens da programação, os aplicativos e tudo mais, toda essa questão computacional era executada na CPU. Bom, a potência das GPUs nos últimos anos, ela aumentou muito mais do que as capacidades de processamento da CPU. Também a gente enfrenta um problema do que na CPU ela necessita de mais tarefas sendo realizadas, então ela tem uma sobrecarga maior do que a GPU. E bom, com o tempo, cientistas, né, descobrindo isso, eles entenderam que você usar a sua placa de vídeo para renderizar ou para executar os scripts e os códigos na memória do seu computador, você teria uma performance muito absurda, e o tempo, que é o principal, o tempo que é o que importa, ele seria drasticamente reduzido. Drasticamente mesmo ele seria reduzido. Porque antes você tinha minutos para gerar imagens. Hoje você tem segundos. Você tem segundos tanto em geradores de imagem na web, como o ChatGPT, o Midjourney e por aí vai, como você também tem segundos em ambientes locais, como o Confy e o WebUI, que nós vamos tratar daqui. Então isso foi um avanço muito grande, um salto muito grande na tecnologia de inteligência artificial. E que bom, isso se popularizou de uma forma muito exponencial, as pessoas ficaram muito curiosas, principalmente nos últimos 4 anos, e tanto que disso foram criadas plataformas visuais, porque não são todos que devem estudar a computação para entender o funcionamento e conseguir aplicar essas coisas para, né, executar todo esse processo. Então, com isso, a gente chega em outras bibliotecas do Python, que é o Gladio e o Fast API.
Bom, por que eles foram criados e usados neste software? Entenda, esse curso não visa apenas fazer com que você saia entendendo todas as ferramentas do WebUI. Afinal, possivelmente no futuro ele vai ser inutilizável, mas sim que você entenda a importância desses processos para a interação humana. É para que você, telespectador que me assiste, você entenda que existe um processo rigoroso no funcionamento dessas ferramentas e que elas envolvem coisas que ultrapassam a própria máquina e visam atingir as pessoas que a usam. Bom, nesse caso é onde nós chegamos com essas ferramentas. A gente vai ter ferramentas voltadas para a web, para a interface do usuário, para atrair mais pessoas. A gente encontra ferramentas que, embora pareçam ser muito difíceis de usar, elas se tornam bem menos complexas e bem mais fáceis de serem entendidas. Essas ferramentas foram incorporadas junto com todas essas tecnologias para a gente encontrar um software mais simples, mais agradável e mais testável para entusiastas e para pessoas que buscam a melhoria em trabalhos e também pessoas que só querem o conhecimento de entender. Bom, a gente entende melhor como que funciona toda essa coisa do WebUI. E prosseguindo com isso, a gente entende que o WebUI ele tem uma série de extensões, e essas extensões talvez são o que dão nome a ele. Vou deixar só assim mesmo. Bom, aqui nós temos uma série de extensões. Muitas dessas extensões são muito úteis. Por incrível que pareça, são muito úteis mesmo. E mais úteis até mesmo do que a geração de imagens do WebUI, porque entre elas nós vamos ter o ControlNet, que permite guiar as gerações de imagem. A gente pode definir poses, profundidades, arestas. A gente também tem o Tilted Diffusion, né, que aumenta a capacidade de geração em alta resolução e divide a imagem em vários blocos. A gente tem imagens mais nítidas, a gente pode deixar imagens que nós temos que são mais embaçadas, mais difíceis de enxergar e deixar elas aumentar a resolução para que a gente consiga enxergar melhor, ver mais detalhes, ter toda aquela imagem mais bonita. A gente também tem o InPaint, que é muito interessante para quem mexe com desenho e essas coisas, porque essa é uma ferramenta que ela é capaz de modificar áreas específicas da imagem, pode pintar cenários específicos, recolorir, sem a necessidade de você gastar todo aquele tempo. Ela, embora você precisa ter uma precisão maior, você precisa definir melhor uma máscara, tudo ali a gente vai ver no futuro, mas ela é muito importante. A gente também tem um upscaler, a gente vê muito esse nome por aí, né, para quem gosta muito de videogame, quem tem muito interesse em filmes, essas coisas assim, às vezes você pode se deparar com essa palavra upscaling, que é você aumentar a resolução de uma imagem sem perder a qualidade dela. Porque quando você aumenta muito uma resolução de uma imagem, você também tem o risco de perder severamente a qualidade dela, dessa imagem, né? E por último, a gente tem um prompt editing. A gente pode balancear as palavras e os pesos das palavras no prompt. Porque muitas vezes a gente pode dar um prompt muito longo e a própria IA se perder. Às vezes ela só joga tudo pro ar, ou ela só liga para uma coisa, você escreveu 20, ela só vai lembrar de uma coisa só. E, bom, a gente consegue definir isso de uma forma melhor com essas extensões. Bom, fora isso, a gente, né, vou escrever aqui as extensões que nós temos aqui. E, bom, fora isso, a gente consegue entender melhor o que essa ferramenta consegue lidar. E, bom, a gente parte para os modelos. A gente citou modelos, né, para o que servem, são redes neurais, são predefinições, né, que nós vamos dar para nossas funções, para nossos scripts. Embora você não vai necessariamente ver isso, você precisa entender os modelos, porque é o modelo que vai definir o que você vai encontrar.
Essa é a parte mais importante que a gente tem aqui. Bom, a gente sabe, como toda inteligência artificial, muitas têm modelos completamente privados, como o ChatGPT. A gente tem aquele modelo muito recente que saiu do estúdio Ghibli, né, que muita gente gostou muito. E, bom, a ChatGPT usa um modelo, eles criaram isso nos laboratórios deles e por aí vai, e é completamente privado. Você não tem acesso, pessoas podem até replicar isso, mas não vai ser o mesmo. No Stable Diffusion nós temos muitos modelos gratuitos e é deles que nós vamos usar nesse curso e nós vamos entender o porquê vamos escolher tais modelos e por que eles são tão importantes. Bom, a gente pode escolher vários tipos de modelos por aqui. A gente pode escolher modelos para gerar imagens realistas, gerar imagens de teor artístico ou que possam contribuir com a sua arte, porque eu acho que esse é o mais importante, é você otimizar o seu tempo, né? Também você pode gerar desenhos ou até mesmo imagens baseadas em alguma coisa que você entregou lá no WebUI. E disso a gente usa os LoRa's, que a gente vai ver em outro momento. A gente também usa de textos, que são textos inversos, que a gente especializa mais a geração de imagens. E a gente também pode criar composições híbridas, fusionando vários modelos, mas normalmente não é uma decisão muito importante e não muito usada, porque também existe uma perca computacional muito grande nesses quesitos. Então, bom, a gente tem uma camada, então nós temos várias camadas por aqui, né? A gente vai ter uma camada responsável, né, pelo modelo da IA. A gente vai ter outra camada responsável pelo framework, ou pela tecnologia, como a gente chama, que vai ser o PyTorch, discutido anteriormente, e o CUDA. Nós vamos ter também o uso do Gladio, né, da Gladio API, do Fast API. Nós vamos ter também o uso das extensões, todas as extensões citadas. E por último, nós vamos ter o nosso dataset ou nossos modelos. Dataset de base ou modelos, que nós vamos escolher. Então a gente tem todas essas camadas. O modelo que nós temos gira em torno do Stable Diffusion, né? Os modelos pré-definidos aqui no final. Melhor deixar só assim mesmo. O database. A gente chama de database. E bom, a gente agora pensou, entendemos mais ou menos, avançamos nesse conhecimento e agora falta só como entender a imagem gerada, como que a IA vai gerar isso para nós nessa perspectiva teórica. Bom, a primeira coisa que a gente entende é que o sistema vai executar o modelo que você escolheu. Ele funciona como uma caixa preta. Você não sabe exatamente o que está acontecendo ali dentro. Mas o que normalmente acontece? O modelo ele já é treinado com infinitos datasets. Datasets são dados, são imagens reais, imagens de outras pessoas, imagens, desenhos, coisas que são colocadas para servir de alimento para o modelo. Ele é treinado dessa forma e funciona dessa forma. Então você vai ter vários tipos de imagens. Você vai ter imagens abertas, que são imagens reais. São captações conceituais, que vão ser imagens mais abstratas. E esses dados vão ser utilizados para ensinar a IA as palavras. Afinal, a IA é só uma máquina e esses datasets que nós chamamos são usados para treinar os modelos que nós encontramos. Então, essa escala ela não está bem em ordem, né? Mas dá para se dizer que o dataset é o que você utiliza para gerar os seus modelos de inteligência artificial. Então, bom, a gente chega explicando todos esses processos, falta só detalhar o processo do modelo da IA. E o que é esse modelo? Bom, a gente vai ter a camada de texto relacionada a esse modelo. Nós vamos ter também
o difusor, que vai ser aquilo que vai remover o ruído, porque como eu expliquei na primeira aula, o Stereo Diffusion, ele gera uma imagem a partir de um ruído. Ele tem um quadro, como eu disse, é um quadro no qual tem vários desenhos sem lógica, às vezes só uma tinta jogada, e a partir disso ele vai gerar uma imagem para você, definindo todos os pixels e matrizes de acordo com a camada anterior dele, que é a camada de texto, né? Text Encoder, que nós conhecemos. Esse difusor ele vai fazer esse papel. E, bom, o processo de difusão é um processo que ele pode ser muito complicado de entender, mas que é o processo no qual o difusor ele aprende o que tem que ser feito. Ele faz isso é definido em etapas. O difusor ele faz isso normalmente em 20 a 50 etapas. O que isso quer dizer? Ele vai fazer essa etapa, o steps, que é conhecido, ele vai tentar refinar o ruído. Se você tem um step, você não vai conseguir gerar nada muito útil, porque supondo que ele vai sair do ruído, ou seja, uma imagem preta, sem nada. Se você der um passo, você pede para ele desenhar um carro, acho que em um passo ele faz só uma roda sem detalhe algum. Então a cada passo ele vai montando um detalhe do que ele acredita ser a sua imagem. Quantos mais passos você tem uma imagem mais fiel. Então você pede para ele fazer um carro, se você utiliza 10 passos ou 5 passos, você talvez não tenha nenhum carro completo. Se você utiliza 50 passos, você vai ter um carro fidedigno, um carro até mesmo que, dependendo do seu modelo, possa parecer algo real. E bom, a gente entende dessa forma que a imagem é gerada por meio desses steps e que, bom, o modelo ele é treinado por um ciclo da geração da imagem. O modelo também aprende com o prompt que você coloca nele e que ele usa uma comparação disso com uma imagem real. Existe uma estatística também para definir a porcentagem de erro e a atualização dos pesos que você coloca no seu prompt. Bom, são inúmeros processos de treinamento. Isso antes de chegar em você, usuário final. Quando você chegar, as coisas já vão estar bem melhores para que você atinja esse resultado melhor. Bom, o treinamento é caro, é muito custoso, tanto que é uma área. Aí a área da inteligência artificial é uma área que é muito promissora no mercado da computação, né, da tecnologia da informação no geral. E bom, é um mercado infinito. E o que acontece quando você já gera essa imagem? Isso chega a você, usuário, você está lá, vai colocar isso no seu texto e vai gerar essa sua imagem. O que acontece? Bom, depois de gerar a imagem, ele vai decodificar a imagem para você e você vai ver o formato final dessa imagem. Normalmente ele pode fazer um upscaling, ajustar o contraste, fazer algumas edições em máscaras, se você definir isso. E por fim você encontra essa imagem. E bom, a gente nesse vídeo especifica melhor recursos teóricos, né, e mais técnicos, abrangentes. A gente ainda não cai numa parte prática, a parte prática a gente vai prosseguir em breve. Mas antes é interessante que você entenda, ao invés de só fazer as coisas de uma forma robótica, né, como a própria IA, você também entenda como que ela funciona. Embora aqui não esteja completamente detalhado, você é capaz de ter um norte. É interessante que você saiba que a IA é um grande ecossistema de dados, de algoritmos, e é como se tudo isso fosse um grande bloco. Um bloco, e que dentro desse bloco há vários blocos que ajudam uns aos outros. Então é interessante essa perspectiva teórica que nós temos. Então, obrigado pela atenção e esse foi o vídeo.